Bem-vindo a mais um episódio do Casa Gior Podcast. É com muita alegria que estamos no nosso segundo episódio, um espaço que é para falar de arquitetura, interiores e empreendedorismo. Eu sou Júlia Gimenez, host desse podcast, e cada pessoa que vem aqui é um convite para você se inspirar, sonhar e criar. Então, gente, quem que é a convidada de hoje? É uma pessoa incrível, com uma história incrível. Vou ler um pouquinho sobre ela. Estou aqui com Ariane Oliveira, que é publicitária, formada desde 2010 e apaixonada por comunicação. Logo após se formar, mergulhou na área, mas fez uma pausa para viver intensamente a maternidade. Ao longo da trajetória, passou por diferentes experiências, tanto como empreendedora quanto no mundo CLT. Já comandou sua própria loja, encarou os desafios de fechar um negócio e hoje transformou sua história e aprendizados em um novo capítulo como social media estratégica, ajudando marcas e empreendedoras a se posicionarem com clareza, intenção e leveza no digital. Então, recebam a Ariane Oliveira. Uau! Minha régua foi lá, hein? Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir também com todo mundo, responder todas as perguntas, a gente trocar essa ideia, esse bate-papo. Com certeza vai ser muito legal. Ariane, vamos começar. Conta um pouquinho para quem está acompanhando a gente, como que começou tudo isso antes mesmo de você empreender? Como que começou sua trajetória? Bom, eu gosto muito disso aqui, de me comunicar. Eu me comunico, gosto, né? Gosto de me comunicar, me sinto bem, me sinto confortável nessa posição. Então, desde criança, eu sempre quis estar em um momento assim, de falar com as pessoas, de contar histórias, né? E desde antes, o que te motivou a dar o primeiro passo para abrir o seu próprio negócio? Bom, eu sou aquela pessoa que muito proativa, que eu sempre estou à frente e eu quero fazer as coisas acontecerem. E quando a gente trabalha de CLT, a gente tem que deixar que alguém mande você fazer alguma coisa, você tem que esperar de alguém. E quando você está à frente de um negócio, quando você empreende, é muito do que você acredita, do que você quer, do que você quer do que você quer alcançar, na verdade, né? E do que você quer movimentar, é movimento, né? Do mundo. Então, eu já trabalhei em CLT super bem, mas não é para mim. Eu sentia que não era para mim. Que eu queria ter as minhas coisas, as minhas conquistas, fazer as coisas do meu jeito também. Todo empreendedor E ir para tem frente, isso. na verdade, né? Eu acredito que assim, a fase como CLT, você aprendeu muita coisa, mas às vezes chegou no momento que você falou, preciso de mais. Aqui não está dando para mim. Exatamente. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo sobre isso. Quando as coisas ficam muito inertes para mim, eu não tá legal. Eu tenho que estar o tempo todo me transformando, trazendo coisas novas. Até aquela frase, sempre arrumando para a cabeça. É mais ou menos isso. É isso que me motiva, sabe? E já dizia até o Flávio Augusto, né? Que assim, estabilidade não existe. Então, assim, ou você está crescendo, ou você está decaindo, digamos assim. Então, assim, se às vezes você sente que está parada, mas na verdade você se incomoda porque tá ali, você fala, nossa, estou precisando crescer em tal área, aprender uma coisa nova. Entrei na zona de conforto, hora de se mexer. E qual foi uma surpresa, assim, que no início você não imaginava, mas que você chegou a passar? Que ninguém te contou ali a surpresa. E a gente acha que empreender, a gente vai ficar rico logo de primeira, né? Ah, vou ter o meu dinheiro. A gente acha e as pessoas de fora acham que a gente tá rico, né? Acha. Todo E aí você tem folha salarial para pagar, aluguel, fornecedor, e cadê o seu Prolabore? Então, os primeiros anos de empreender, eles não são fáceis. Exatamente. Que ano que você começou a empreender? Eu sempre fui de fazer as coisas muito em casa também para mim. Eu já tive empresa de cesta de café da manhã, já vendi tudo quanto é tipo de catálogo. Isso já é empreender, né? Quem vende Avon, Natura, enfim.
Todas as questões de catálogo. Então, isso já era algo que eu já fazia, né? Mesmo quando eu dei essa pausa que você falou no início da maternidade, eu fazia bolo fitness para vender, eu fazia pão para vender. Então, sempre fui nessa pegada do empreendedorismo. Tá na veia. Tá na veia. Tá na veia. Porém, nunca levei tão a sério. E aí, quando o calo apertou, numa questão familiar, que eu falei, bom, eu preciso, né, fazer isso movimentar. Eu preciso ter algo a mais. E aí foi onde eu montei a loja, né? A loja, que a gente vai falar um pouquinho sobre loja também, porque é daí que veio toda essa história do meu empreender forte mesmo. Mas foi por isso, foi porque assim, isso já acontecia comigo, mas eu não levava a sério. E na loja, quando eu montei a loja de roupa infantil, foi onde realmente eu levei a sério. E que ano que você inaugurou a loja? Como que foi? Você, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu me lembre, né? Você começou primeiro em casa, depois você teve a loja física. Exatamente. Então vou contar esse episódio para vocês. Na época, eu estava trabalhando fora. Eu trabalhava num telemarketing. Olha que loucura. Mas sempre com comunicação, sempre com Sempre. cliente, vendas, Sempre. assim, né? Eu fui contratada nesse telemarketing para trabalhar no atendimento do público de uma marca da Ambev muito famosa, que eu não vou trazer aqui agora. Mas não deu certo esse projeto deles, né? Mas era para essa marca e era uma parte de telemarketing, uma parte também a gente fazia uma publi dessa empresa. E aí não deu certo, mas eu continuei contratada do telemarketing. E aí eu trabalhava em saque, gente, de equipamento de caminhão. O que tem a ver, né? Você tinha que entender. Você entendia alguma coisa? Não, mas eu aprendi. Eu sou dessas. Vou, aprendo e procuro ser ensinada e vou ali. Mas, enfim. E aí aconteceu que o meu marido ficou desempregado, né? A fábrica de Taubaté, onde ele trabalhava, fechou. E aí eu falei assim, e agora? A gente precisa pensar em algo que fazer, né? Porque ele recebeu o dinheiro que tinha que receber, e a gente falou assim, dinheiro parado, ele vai embora. Então, a gente precisa fazer esse dinheiro girar. Então, foi onde eu decidi montar algo mais sério, como eu falei. Empreender com gestão, com algo, né, mais concreto. E aí foi em 2021, foi logo pós-pandemia. Foi durante a pandemia, 2021 isso. Foi 2021. Eu estava trabalhando no telemarketing e aí comecei a vender da minha casa. E eu comecei a procurar, eu sempre procurei algo diferencial. Eu queria, assim, não só abrir uma loja, mas eu fiquei procurando o que diferencial que a gente não tinha aqui. E onde eu encontrei a questão da malinha delivery, onde as lojas, né, levavam a roupa até a casa da mãe. Né? E normalmente mãe não tem tempo, né? Então você levava a malinha para família experimentar, deixava ali 1, 2 dias para a pessoa escolher a peça e você voltava e tudo isso sem loja física. Exatamente, sem loja física. Isso no fundo da minha casa. Eu transformei o quartinho da minha casa. Eu lembro que nos primeiros meses, né, eu trabalhava home office no telemarketing, também tem esse detalhe. Eu estava trabalhando com o fone de ouvido do telemarketing e tirando foto para cliente aqui do lado, em cima do meu sofá. Tipo isso. Então, mandava assim. Então, olha só como a gente, quando quer, já começa, como você falou, do criar um movimento. Você não largou o seu emprego antes, então você estava trabalhando e você já buscou uma alternativa, porque você já viu que você não ia ficar ali muito tempo, mas você também você precisa de uma coisa sólida, precisava de uma coisa mais estável. Sim. O que eu percebi, e eu sempre percebia isso quando eu estava numa empresa trabalhando CLT. Da onde eu vou crescer aqui? Se eu não tinha lugar para crescer, para correr, eu trocava. Porque eu falava assim, isso aqui não vai ficar, eu não vou ficar aqui estável. Então, sempre fui assim. E aí, nessa empresa, eu estava sentindo isso também. E eu falei, não tem para onde eu correr. Então, eu preciso trazer outra coisa para mim. E aí, eu comecei em agosto a vender a roupa em casa. Quando foi em novembro, eu já saí da outra empresa. E me dediquei só à loja. 3 meses. 3 Super meses. rápido. Foi. Então, as coisas já começaram a dar certo desde o início, assim. Eu percebi que eu não ia conseguir conciliar os dois.
né? Então, começou a crescer a questão da loja, da roupa, da venda das roupas. E aí começou muita gente querer ir até a minha casa ver as roupas. Aí eu falei, não, mas isso não tá legal também, né? Tipo, a pessoa querer vir ficar vindo na minha casa. Uma pessoa que às vezes você não conhece. Exatamente. E É, aconteceu, chegou a é. acontecer esse episódio. Uhum. De eu nem conhecer, e depois virou minha cliente e ficou até, né? Até depois de um tempão. Mas, enfim, então aí eu saí do emprego, de onde eu estava, que eu tinha um salário fixo, aquele tudo certinho, né? Tudo bonitinho ali, né? E eu fui, né, nessa me aventurar. E quando foi março do ano seguinte, 2022, isso mesmo, eu já abri o ponto físico. Então, realmente foi super rápido. Foi mais 5 meses e você já abriu, menos E já estava. adivinha quem fez os móveis planejados da minha loja? Gior Móveis Planejados, exatamente. Foi a Gior. Pode Era colocar linda a isso, loja, né? era linda a loja. Sim, então, foi a Dior que fez também os móveis. Então, aí, março do ano seguinte, de 2022, eu já estava com a loja, tinha a loja física e a malinha delivery. Daí você ficou com ambos também. Uhum. E daí você ficou com a loja até que ano? Até outubro do ano passado, até outubro de 2024. Até outubro de 24. Então deu ali Foi. 3 anos. Uhum. E quando que você sentiu que as coisas começaram, não estava mais fluindo como você imaginou na loja? Foi muito a questão financeira, né? Na verdade, eu falo isso sem problema nenhum, que eu não soube fazer a gestão financeira da minha empresa. E aí, quando eu contratei, só que, sim, eu sou assim também. Se eu não sei fazer, eu vou procurar saber o que está acontecendo, ou procuro alguém para me ajudar. E eu contratei uma analista financeira. E ela ficou 3 meses comigo. E o ponto-chave que ela me falou um dia, numa das nossas reuniões, ela falou assim, você está pagando para trabalhar. Pesado, né? Eu só não chorei na cara dela, assim, porque eu não sou de chorar, e porque eu fiquei com vergonha de chorar para ela. Mas na hora que eu baixei o computador, porque ela não era daqui, estava uma reunião online, eu comecei a chorar. E eu chorei, e eu chorei. Eu falei assim, cara, eu faço tudo, é o meu sonho, eu gosto disso, tá? Nenhum momento eu deixei de gostar do que eu fazia. Eu era apaixonada por aquilo, era meu sonho. E aí eu vi isso de alguém que realmente uma profissional que ela passou o pente fino no financeiro da minha loja, na toda a gestão, né? Tudo que tinha, e ela falou: você está pagando para trabalhar. É porque, na verdade, é o que você falou, você se dedica, você faz todas as funções, porque quem é dono não faz uma coisa somente, faz tudo, contrata, ensina, delega, faz o negócio acontecer, está vendendo. E cadê o número? A conta não está fechando, porque você, de certa forma você até vê o dinheiro entrando, mas você vê mais saindo. Exatamente. Você vê mais saindo. Então, e precisou dessa visão de fora, que talvez, provavelmente, você até já estava vendo ali, mas você não estava conseguindo diagnosticar exatamente qual que era o ponto. Sim. E foi um ano, viu? Não foi de um dia para a noite que Bastante isso aí. tempo. Foi um ano eu tentando. Então, em 2023, final de 2023, eu percebi que as coisas não estavam indo bem. E aí eu fui tentando, de todas as formas, ajustando uma coisa ali, outra aqui, mas eu vi que também não ia mesmo. E sabe uma coisa que é legal? Quem está assistindo e te conhece, agora vai falar assim, Ariane, eu via você na internet, eu não imaginava que você estava passando por isso. Você não estava rica naquela época, que entra naquilo que você já falou, que todo mundo achava, porque vê ali na internet está tudo mil maravilhas, Sim. mas não sabe os bastidores ali do que está acontecendo. Aliás, uma das coisas que deu muito certo na loja, eu não posso falar que a loja não deu certo, ela deu super certo. Foi a parte da comunicação. Eu saí de 0 seguidor, de abrir um perfil do Instagram para mais de 6.000 seguidores, em menos de 3 anos. Então, a minha parte do Instagram, de cuidar das nossas redes sociais, deu muito certo. No entanto, que foi isso que aconteceu depois. Não sei se a gente vai chegar nesse momento da história aí, mas foi uma coisa que deu muito certo. Tem algo, além dessa parte financeira, né, que você está contando para gente, dos bastidores que pouca gente sabe de alguma coisa que passou ali,
alguma coisa dessa época? Olha, além da gestão financeira não ser fácil cuidar dessa gestão financeira, eu também tentei resolver muita coisa sozinha. Isso foi um grande erro assim, não de eu tinha outras pessoas que me ajudavam a pensar, mas na hora de decidir, Era você. era eu. Então isso foi bastante pesado. E a parte de gestão de pessoas também não é fácil, né? Cuidar da parte não só da parte comercial, mas a gestão das pessoas que trabalham com você é um caminho mais difícil também de fazer. Então, bastidor é isso que as pessoas também não veem, né? Então, todo esse processo que a gente tem por trás de bastidor, ele não é fácil. Delegar, ensinar, refazer. Exatamente. Todo. Porque é o seu sonho. E aí você colocar outra pessoa ali para fazer, não tenho muito o que reclamar sobre isso. Mas é muito da parte de gestora mesmo, Com né? certeza, é a visão, né? Você já É, tem a visão de como vai executar cada tarefa. exato. E, enfim, não tem nem o que falar. O posicionamento, né? E você falou uma coisa que é muito legal. Desde antes, então, da loja, a loja já teve muito resultado no marketing digital. Total. Era o carro-chefe, o forte. Nossa, era o que mais falava. E aí, na época da loja, eu já estava com a ideia de fazer isso para outros lojistas, porque muita gente me procurava. E falava assim, nossa, de onde você tira essas ideias? Como que você faz? No entanto, que tem um Que vídeo que eu legal. postei no TikTok, ó, na época, que como eu organizava a questão de conteúdo da minha empresa. E é o vídeo mais visto do meu TikTok. Como eu fazia a organização, calendário de conteúdo. E é o vídeo que teve Viralizou. mais visualização no TikTok foi esse, onde eu partilhava como que eu organizava os conteúdos da minha empresa. Que é a organização. No primeiro podcast, a gente falou de organização e planejamento de obra. Agora você está falando de organização e planejamento de estratégia, organização e planejamento financeiro. Gente, Uhum. é um segredo e tanto, porque assim, muitas das coisas que a gente já está trazendo aqui de novidade e insight para quem está começando ou quem já está trilhando o caminho é essa parte de planejamento e organização. Uhum. Sem dúvida. Esse momento, eu acho que quando a gente está empreendendo, a gente passa por diversos pontos, né? Então, assim, pontos de alegria, pontos de incerteza, dias que a gente vende, dias que a gente não vende. E até para a gente mostrar um pouco mais desse lado, como é empreender e ter uma equipe com você, porque você não fazia tudo sozinha. Uhum. Qual foi um ponto muito marcante, ou uma decisão, uma conversa que você teve que ter, alguma coisa que você falou assim, é agora, é a hora? Teve alguma coisa que marcou para você nessa época? Ó, além do dia que a analista falou para mim, né? Ó, que você está pagando para trabalhar, foi uma coisa muito marcante. E aí eu saí chorando, e meu marido estava em casa, daí eu chorei para ele, uma das coisas que eu falei para ele assim, ó, eu não mereço passar por isso. Sabe? Eu não mereço, não é para mim. E aí foi onde também eu partilhei tudo com ele, porque nem isso eu fazia, porque eu não queria trazer esses problemas para casa. Você estava carregando tudo sozinha. Eu estava carregando sozinha. Tinha minha mentora que eu partilhava, tinha analista financeira, né? Mas assim, para quem estava comigo convivendo, eu não partilhava isso, porque eu não queria demonstrar essa fraqueza que eu tinha chegado nesse ponto. Então, esse dia e essa conversa também foi crucial de falar para ele, ó, aconteceu isso, isso, isso. E aí, em nenhum momento, também ele soltou a minha mão. Ele falou assim, então, vamos tentar resolver de alguma forma. Então, essa conversa também com o meu marido e para mostrar a situação que estava acontecendo também foi super importante. Família e casamento, né? Exatamente. E aí, às vezes, a gente faz isso. A gente fica passando por um processo interno, sem partilhar, e isso vai te sufocando. Então, esse também foi uma das coisas Não que foi eu... libertador para você? Nossa, total. Total libertador. Tipo assim, Total. então, com certeza eu já visualizo como foi difícil esse momento, mas depois você fala, ufa, eu precisava disso, talvez? Exato. E tem gente que acha que talvez, na hora que eu falei para todo mundo que eu ia fechar a loja, que eu estava vendendo a loja, seria o mais difícil. Não. Ali eu já estava na liberdade. Ali eu já Falou. tinha me libertado. Porque quem mais você, assim, importava para você estava do seu lado. Exatamente. Foi isso, exatamente. E aí, como eu já estava nesse processo, 1 ano, tentando, 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 e quando eu vi que realmente não ia dar, aí eu vim de um outro processo
para o fechamento, né? Porque também é um processo e é doloroso, não é fácil. É Mas custoso também, né? É custoso. demais, Não é demais. simplesmente falar, vou fechar e tirar a placa ou trancar a porta É. só. Na verdade, eu acho que as coisas tinham que acontecer como aconteceram. Porque eu anunciei o fechamento da loja, na verdade, a venda. Primeiramente, eu decidi vender. Na verdade, até estou esquecendo de um detalhe. Eu ia fechar o ponto comercial, mas eu ia continuar com a malinha em casa. Eu ia voltar. Você ia basicamente, sim, na minha visão, reduzir o custo, fechar a operação ali. Exato, exato. As coisas acontecem tão rápidas assim na minha vida que é assim. Esses dias me perguntaram, até numa caixinha de pergunta, você sente falta da loja? E eu fui muito sincera. Eu falei, não, porque não dá tempo. Cara, eu não Tem tenho tanta tempo. coisa acontecendo. Então, eu vivo o momento. Quer dizer que tudo que aconteceu foi ruim? Não, de jeito nenhum. Ao contrário. Só que eu estou vivendo esse momento, então nem dá tempo de sentir falta do que passou. Não, e uma mega experiência, né? Você Super. abrir a loja, gerir pessoas, lidar Super. com cliente, atendimento, fornecedor e compras e volta e É, nossa, é um processo inteiro, é totalmente complexo. sim. E depois que você decidiu encerrar, você vendeu a loja, como que o marketing entrou definitivo na sua vida? Porque daí ele que já desde 2010 que você já estava formada, ele voltou com tudo, você falou, vou voltar. E assim, foi um ponto. Eu ia continuar com a malinha, e aí a pessoa quis comprar a minha loja inteira. Então, ela só me ajudou a dar o pontapé para eu falar assim, não vai ser mais isso que eu vou continuar na minha Você falou, vida. precisava ser isso. Vai ser outra coisa. E aí, quando tudo finalizou, realmente tudo finalizou, eu entreguei a loja para o novo dono e tudo mais, né? Eu falei, e agora? Daí eu falei assim, eu preciso tirar um mês sabático, porque eu não sei quando que eu tinha tirado férias, eu nem lembrava mais a última vez, porque eu vim emendando. Antes de trabalhar de telemarketing, eu trabalhava em uma outra coisa, trabalhava numa pastelaria, e trabalhei a pandemia inteira. Teve gente que não trabalhou na pandemia, né? Sim. Eu trabalhei pra caramba, porque rede de alimento foi o que Bombou. mais trabalhou. A gente trabalhou muito. Pessoal em casa só comendo. Exatamente. Então, eu não sabia quando que eu tinha tirado férias, nem lembrava mais. E aí eu falei, vou tirar um mês de férias. Mas pensa assim, minha cabeça tirou um mês de férias. Tirou 2 dias. Praticamente foi uma semana, porque na semana que eu fechei a loja, na semana seguinte eu já tinha marcado um ensaio fotográfico para eu começar já. Eu sou meio doida, é isso aí. Mas você marcou um ensaio fotográfico que você já sabia o que você ia fazer ou com a ideia de já sabia, então? Já sabia. Ah, ou com aquela tipo, vou dar um. Não, já sabia. O ensaio foi profissional, foi para realmente já marcar essa nova carreira. Mas como que eu cheguei nesse momento, né? Como a Ju falou, apresentou, eu sou uma publicitária de 2010. Eu sou da época onde fazia panfletagem na rua, no shopping. Eu trabalhei no shopping. A gente marcava horário para as lojas panfletarem na cancela. Eu sou dessa época de fazer plano de mídia para 15 segundos lá no programa da Pior, TV. né? Então, é coisa antiga. Outdoor, fazia lá plano de mídia, 15 dias de outdoor. Então, eu sou dessa época. E eu falei, eu gosto disso. O que mais deu certo na minha loja? Foi essa pergunta que eu fiz. O que mais performou empreendendo? Foi a parte de comunicação. Mais uma vez, né? Voltando. Exatamente. Então, aí eu falei, o que eu vou ser agora? Aí eu descobri social media, que é quem faz toda essa parte de conteúdo pro digital, né? Para o digital. Seria o novo marketing, né? O marketing propaganda. É uma coisa, digamos assim. Tipo, na época que eu me formei, a gente nem imaginava que isso poderia também acontecer. Era a época que o máximo de internet que tinha... Eu acho que quando eu me formei, o Facebook, se eu não me engano, não sei se é de 2008, 2009, o Facebook. Mas estava começando, né? 2007, 2000, por aí. Mas não tinha essa questão de rede social. O máximo que a gente tinha era blog. Eu tinha vlog, site, era o que tinha. Publicitário era muito assim, faz a arte do meu cartão de visita, né? Eram umas coisas exatamente isso. Era exatamente assim. Eram umas isso. coisas assim. Era isso. Ou então, um publicitário sempre foi importante a questão do marketing, né? Então, mas era isso. O pessoal às vezes ia para agência, trabalhar em agência, e era basicamente isso: fazer arte, fazer plano de mídia, né? Não tinha essa questão do digital. E
Conta pra gente uma decisão mais ousada que você precisou ter nessa nova fase, depois de toda essa mudança que você teve aí nessa transição. Gente, eu saí do zero, porque eu saí com muita dívida, né? Quando eu fechei a loja, eu não fechei ela zerada, porque senão não tinha fechado, certo? Sim. Eu fechei ela porque ela saiu, tinha muita dívida, né? Então, eu comecei do zero. Eu não tinha dinheiro para investir, eu tinha dívidas para pagar, né? E foi com a cara e com a coragem. Então, o que foi bom também nessa questão da comunicação na loja, eu criei uma credibilidade. As pessoas meio que acreditavam mesmo em mim. Meio não, elas acreditavam em mim. E aí, quando eu contei sobre o fechamento da loja, eu também fui sempre muito honesta. Ó, estou fechando a loja por esse motivo, né? Então, eu contei o motivo. Você falava com o seu público, você se comunicava com o seu público. Exatamente. Sempre fui muito verdadeira. E eu sempre fui mesmo. Então, quando eu anunciei que eu estava fazendo isso, nossa, tipo, eu não cheguei nem a prospectar as pessoas. As pessoas foram chegando até mim, né? Então, eu achei que eu ia tirar um mês sabático e não tirei, né? Saí da loja, já comecei a trabalhar no ramo. E, na época, eu abri uma consultoria. Então, eu fiquei outubro, novembro e dezembro entregando consultorias para outras empreendedoras. As empreendedoras te procuravam para você fazer o quê exatamente? Para eu explicar para elas como que elas geravam conteúdo na sua rede social. Como que elas iam criar essa rotina, qual a importância de estar na rede social. E que é muito importante. É uma frase que eu uso hoje, é essa: você não precisa ser expert no digital. Eu preciso, porque eu trabalho com isso. Mas você precisa ser expert em mostrar o quanto você é bom no digital. Uma arquiteta, ela não precisa ser expert no digital, mas ela tem que saber mostrar o quanto ela é boa de arquiteta. Sim, Esse é o diferencial. tem que mostrar. Então, as pessoas começaram a me procurar para isso, porque elas queriam entender esse processo. Não, e as pessoas, eu sinto, né? A maioria, elas têm vergonha de como aparecer, né? Ali da posição e tudo mais. E nisso, você foi ajudando nesses 3 meses, nessas consultorias. E aí, eu sempre deixei muito claro, seja você. Porque a gente não consegue manter um personagem, né? Então, se você cria um personagem na internet, alguma hora ele vai cair. E você não vai dar conta de sustentar aquilo. Então, sempre trouxe essa leveza para as pessoas, que elas entendessem isso, que elas precisavam ser elas mesmas no digital, mas precisavam estar presentes lá, né? Isso é verdade. Então, foi um caminhar do final do ano que eu fui fazendo isso, e começo desse ano eu comecei a ter as minhas primeiras clientes de gerenciamento. Que também foi meio que automático. Já começaram a te procurar, você falou, então eu vou seguir nesse caminho, Foi. vou largar um pouco. E você largou um pouco a consultoria e você foi direto para essa parte? Como que foi? Não, eu deixei a consultoria. As que estavam comigo, eu finalizei até começo de janeiro, eu ainda estava com 2 consultoradas, mas eu finalizei com elas. E aí eu foquei só no gerenciamento. Como eu faço parte de uma comunidade de mulheres empreendedoras, então as minhas 2 primeiras clientes vieram dessa comunidade, né? Elas haviam a necessidade de ter alguém cuidando da rede social delas, que elas já não estavam dando conta Já mais. acompanhavam seu trabalho também, já conhecia, já sabia quem Sim. era a Ariane. Sim, exatamente. A primeira coisa, gente, que é importante, antes da pessoa confiar no seu trabalho, ela confia em você, Sem dúvida, né? sem dúvida. As pessoas, elas compram primeiro a pessoa para, às vezes, depois comprar o produto, Com certeza. né? Então, as 2 confiaram em mim porque elas já me conheciam. Se identifica, né? Exatamente. Se identifica. E aí, depois eu fui fazendo o trabalho e foram vindo outros clientes, e já são o quê? 6, 7 meses já 8 meses praticamente cuidando disso. Teve alguma ação, alguma coisa que você fez que assim deslanchou nesse momento? Vamos supor, tive uma ideia e foi a partir dali, por exemplo, em janeiro que eu tive essa ideia, deslanchou. Foi. O que deslanchou nesse momento ali? Alguma estratégia, alguma ação que você... Eu acho que é a minha comunicação mesmo no digital, eu falar. Gente, eu estou fazendo isso, e eu compartilho lá o que eu fiz para as minhas clientes, compartilho o sucesso das minhas clientes,
Estou sempre junto com elas. Então, eu acho que isso que foi identificando. Então, assim, nem é uma ideia mirabolante, se você for pensar bem. É algo, às vezes, tão simples e que a gente, às vezes, não faz, né? Que é realmente trazer o que você está fazendo, ser claro no que você faz. Eu acho que foi uma das coisas que eu fiz inicial, foi isso. Falar, gente, eu estou fazendo isso. Agora eu faço isso. Então, acho que foi isso que foi trazendo as pessoas até mim. E como que funciona hoje? Conta um pouquinho do seu trabalho. Hoje, então, você é social media. Isso. O que um social media faz para quem não sabe? Ou, por exemplo, a pessoa está em dúvida: será que eu preciso de um social media para mim, na minha empresa? Ou se precisa ser empresa, se pode ser uma pessoa física, a pessoa é uma podóloga. Sim. Se ela pode ou não, explica um pouco para gente. Sim. Uma social media é para todo mundo, tá? Para quem pode pagar e para quem precisa daquele momento. Essa é a verdade, tá? Então, é o seguinte, o que eu faço agora? Eu cuido de 9 contas de redes sociais neste momento. Meu Deus do céu. Gente, eu tô com 3, eu tô louca. Então. E nem cuido 100% delas, mas eu já tô louca. São 9 contas. E aí, assim, o que eu faço? Cada uma tem o seu particular, cada uma é de um ramo, cada uma tem os seus objetivos. Então, eu tento não, faço a criação do conteúdo, toda a parte estratégica de estar presente na rede social. Então, por exemplo, como eu explicaria se eu perguntasse para uma criança de 8 anos o que eu faço? Eu cuido de rede social das outras pessoas. E o meu também, que de vez tava largado, mas ultimamente ele está nessa leva, porque eu preciso cuidar da minha rede social. Com certeza, para atrair, né? E para as pessoas continuarem a credibilizar e ver como tá nesse formato, né? Exatamente. Aliás, é arianeoliveira.social. Meu arroba. Instagram e TikTok, tô lá. Mas então você gerencia, né? Mas você fica com a conta da pessoa e você faz tudo para ela. Explica só um pouquinho, porque tem muita gente que não entende. Sim. Assim, não sabe como é que funciona. Às vezes está precisando de uma social media e nem sabe que era isso que ela estava precisando. Sim. É que depende do plano. Eu tenho alguns outros tipos de serviços. Tem serviço que eu não fico com a conta da pessoa. Eu somente faço a parte estratégica. Essa semana você vai postar isso, isso, isso. Vejo os temas. Você vai falar sobre móveis planejados. Você vai falar sobre cozinha. Estratégia e planejamento. Isso. Então, assim, ao invés da pessoa ficar pensando ou ficar postando aleatório. Exatamente. Um monte de fotos, você fala, não, hoje você vai postar isso, amanhã você vai postar isso, porque vai ter link com a primeira coisa que a gente já postou. Então, você vai criando uma linha do tempo. Isso mesmo. E para ficar uma vitrine, eu falo assim, o Instagram hoje em dia é uma vitrine digital. Você pode falar assim, indica uma dermatologista. Daí você pergunta assim, ela tem Instagram? Gente, a gente nem pergunta mais se tem telefone, se tem Instagram. Porque, às vezes, lá no Instagram, você já vai achar o telefone da pessoa, que pelo menos deveria achar, Sim. e ver o trabalho dela. Então, mas a gente confia no que, às vezes, posta lá do que, às vezes, na indicação, para falar a verdade. Então, isso que a Ariane falou já é um belo teste para você fazer. Se você não movimenta a sua rede social, mas você quer atrair mais cliente por ela, então já testa. Você, quando vai procurar um serviço, você faz isso de qual que é o Instagram da pessoa? Normalmente faz. Então, imagina se pedissem o seu. A pessoa ia gostar do que ela vai ver? Será que a pessoa ia te contratar? Ou talvez a pessoa não ia se credibilizar tanto com o que ela está vendo. E isso é um bom teste para você fazer já. Exatamente. Até numa das aulas, eu dei essa semana aulas para um monte de advogadas tributaristas, olha só. Olha. Falando de rede social. E eu comecei com essa pergunta. Eu falei assim, se o seu cliente entrasse no seu Instagram agora, ele saberia exatamente quem é você? E o que você faz? Né? Então, isso é para se perguntar. Então, algumas clientes, eu só faço essa parte de criar o conteúdo, aí faço o design, né? Eu tenho uma equipe na minha agência e a gente faz isso. Ou, aí, o gerenciamento completo eu faço a parte estratégica e também programo os posts. Então, por exemplo, eu faço toda a parte estratégica, crio os conteúdos, mando para a cliente aprovar. A cliente aprovou, eu já programo todos os posts. Então, a cliente ela nem precisa se preocupar que ela vai postar hoje, ou se não vai postar hoje. A única preocupação dela é aprovar os conteúdos, a gente também se alinhar. Eu tenho que estar muito bem alinhada com a cliente, saber o que ela gosta, o que ela quer postar, lógico. E mandar, às vezes, alguma foto, vídeo, que eu sempre peço, eu falo isso, me manda vídeo,
porque tem que estar a carinha dos clientes lá no Instagram. E é isso. Agora, a parte de postar, de fazer, de criar o conteúdo, de editar o vídeo, esquece. É com a social media. É você que faz. Exatamente. E, olha, eu vou falar uma coisa agora. Quem tá em dúvida, tá ouvindo até agora o podcast, mas falou assim, nossa, queria saber um pouquinho mais. Será que ela é boa mesmo? Gente, olha o perfil da Gior Planejados. É top ou não é? Quem que tá fazendo? Quem que faz? Ai, Quem que aí faz? é Ah, honra, hein? Aí puxou o saco. Gostei. não, nós estamos sim com a Ariane Oliveira, social media. Ela está com a gente. Nós estamos com ela desde o começo do ano, Desde fevereiro. realmente. Desde Isso. fevereiro. E mudou muita coisa, gente. Mudou muita coisa. Porque aqui a gente só vai trazer gente foda, tá? Com perdão da palavra, é gente boa mesmo em cada segmento. Então, se você olhar no perfil da Gior, você vai encontrar tudo, detalhe por detalhe, tudo que as pessoas pedem, a gente está cada vez esmiuçando mais ali no nosso perfil, né? Sim, até falando então um pouquinho do perfil da Gior, o que acontecia? Não era um perfil feio, não tinha conteúdos ruins, mas não tinha constância. E aí, com a social media, com alguém fazendo isso, se torna mais constante. Então, você consegue delegar isso. Porque é muita função, muita coisa para fazer durante o Gente, é. dia. Quando você vê 6 horas da tarde, você fala, amanhã eu faço. Amanhã eu faço, então, já passou. E aí vocês têm que o quê? Né, fazer a gestão do tempo de vocês, a gestão financeira, a gestão de pessoa, prospecção de cliente. No caso aqui da Gior, é medição, é cliente para atender, projeto para fazer. Finalização, montagem, pós-venda, tudo. Então, e aí a rede social? Uhum. E também a rede social não pode ficar abandonada, porque a gente já tem essa consciência que ela também traz cliente. É a maior vitrine. É a maior vitrine. É a maior vitrine. Hoje mesmo a gente estava com uma cliente, me manda foto das suas cozinhas. Ela quer ver várias cozinhas, ela quer pegar inspiração de projetos que já foram executados. Então, tendo ali uma vitrine, é uma vitrine aberta. Nossa, já está ali já meio caminho andado. Meio caminho andado. E muita gente, a gente percebe que assim, nossa, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram inúmeros clientes. Cada cliente traz um ponto. Vi seu vídeo sobre tal coisa. Vi uma foto que você explicou sobre isso. Um fala, explicou sobre a gaveta, explicou sobre a fita de borda, explicou sobre não sei o quê. Então, você vê que, assim, cada conteúdo pega a pessoa naquilo que ela está precisando, gente. Sim. É muito legal mesmo. Não, e eu vou contar um fato que aconteceu essa semana. Agora eu estou para abrir uma mentoria, então estou com um grupo de mulheres que são microempreendedoras, que não podem contratar uma social media, que não estão nesse momento, e também está tudo bem, isso realmente acontece. E é onde você tem que procurar aprender para você mesmo cuidar do seu, né, da sua vitrine. E aí eu estou com essas meninas, e uma delas comentou no post da outra, fez uma venda, porque a pessoa falou assim, ó, eu vi o seu comentário no post de uma amiga minha, entrei no seu perfil e adorei. E ela fez uma venda porque ela comentou num conteúdo de uma outra pessoa. Gente do céu! Então, o pessoal que tem preguiça de comentar, até o comentário é uma forma de você aparecer. Exatamente. E falando nisso, a gente falou de vitrine digital, a rede social é uma rede social. Então, você tem que se comunicar. É verdade. Você tem que interagir. É social. É social. Então, você não pode deixar uma vitrine parada ali também, né? Você tem que movimentar ali, interagir com a galera. Nossa, E ela faz todo fez uma sentido. venda através de comentário. Eu fiquei assim, gente, que legal. Faz todo sentido. E quando a gente entra num perfil que é mais ou humanizado, que as pessoas interagem, que você vê que tem uma comunicação, ou da pessoa, se for uma. O próprio profissional, que é a empresa, né? Ou se for uma empresa mesmo, quando tem pessoas ali, aquela comunicação, aquela troca, você tem vontade de ficar e participar mais, né? Exatamente. De acompanhar. Exatamente. Imagina só se o perfil da Gior, a gente trabalha com foto, porque é produto, a gente vende produto, né? A Gior vende produto, vende o serviço. Mas imagina só se a gente entrasse na Gior, só tivesse foto de uma cozinha, todas as fotos. Todas. Gente, isso um catálogo. acontece, hein? Isso catálogo. acontece em muitos lugares que a gente vê e eu assim acompanho, eu quero, né? A gente está sempre vendo que é questão para crescer, enfim. E eu vejo muito isso mesmo. Tem uns que eu falo, gente do céu, socorro, não tem como, não tem nem sentimento aqui para continuar, sabe? Tipo, para interagir realmente nisso. Sim. O que você faz? Então, você acompanha. Hoje você está com 9 clientes. Gente, 9 clientes é muita coisa, socorro. O que você faz para acompanhar o sucesso de cada uma individual? Olha, às vezes a gente dá uma, tipo assim,
dá uma sugada no cérebro, mas é muito bom. Eu gosto, igual eu falei, né? Eu tô apaixonada pelo que eu faço. Quando eu estava num outro lugar, eu era apaixonada por aquilo. E agora eu tô nesse lugar, eu sou apaixonada por isso. Você se entrega de coração. Eu entrego de coração. Então, a gente tem um método de trabalho, né? E um dos pilares do nosso método de trabalho é a humanização. Eu sou muito, assim, comunicativa com as minhas clientes. Sabe? Quando eu percebo que algo não está legal, eu tento, de alguma forma, entender o que ela está passando, o que está acontecendo. Sempre, claro, pensando na minha empresa também de uma forma de fluir melhor, né? Então, eu analiso isso, se está fluindo ou não. Então, eu tento trazer essa humanização primeiro com a minha cliente, para que o perfil dela também seja humanizado. Porque se o meu atendimento for automático, robotizado, também não faz sentido. Então, a própria cliente, quando me contrata, ela tem que sentir essa aproximação. Sabe? Eu raramente demoro muito tempo para responder quando as clientes, elas não são assim, elas não se sentem assim abandonadas por mim. Pode acontecer de às vezes, não deu certo sair um conteúdo agora, hoje ou amanhã, isso pode acontecer, né? Acontece, mas em nenhum momento elas se sentem abandonadas por mim. E quando você diz isso, você acompanha e elas vão te passando também o feedback, você vai conversando. Olha, está dando resultado isso. Isso. Vamos postar sobre isso porque eu pensei assim. Você já tem mais essa troca e dependendo do que ela vir, você já consegue bolar as próximas estratégias também. Com certeza. O que a gente analisa, né? Tem relatórios, né? A gente tem que analisar métricas, tem tudo isso, que as clientes às vezes não gostam de saber essas coisas, números. Eu sou uma. Mas E você falando isso é super interessante. Desculpa te cortar, mas assim, é super interessante porque não é da cabeça. Então, na verdade, você analisa os números que as próprias redes sociais, TikTok, sei lá, YouTube, Instagram, as redes sociais que você estiver cuidando, para ver o que está performando, não está, se teve curtida, comentário, envio, salvamento. isso. Tudo isso tem que analisar item por item para saber o que vale a pena continuar ou não. Exatamente. No momento, eu estou me especializando no Instagram, né? Então, eu já tenho muito mais conhecimento e acesso ao Instagram, mas eu já estou trabalhando para estudar as outras redes também, porque, gente, até eu estava conversando essa semana isso com uma cliente. Ela falou assim, eu preciso estar em todas as redes sociais. Dá Socorro, o que desespero. eu faço? Eu falei, não precisa. Mas a gente vai adaptando um conteúdo para uma rede, outro conteúdo para outra. A gente pega um conteúdo né, traz ele de outras formas em outras redes. Mas, enfim. Então, a gente tem os números, tem as métricas, a gente tira relatório para saber qual conteúdo performou mais, qual teve mais curtidas, qual foi mais entregue. Né? A gente faz essa parte também de relatório. Mas, às vezes, muito é do acompanhamento ali também, sabe? Do que realmente, assim... Porque, às vezes, você posta 10 conteúdos e um deles vai girar uma venda. Isso acontece. Então, qual semana está melhor? Né? Esse tipo de conteúdo foi legal esse mês? Não foi legal. Então, a gente vai continuar com ele? Não. Né? Então, a gente sempre vai analisando isso. Ó, esse aqui performou legal, então nós vamos continuar. Gente, imagina você ter uma pessoa que vai fazer tudo isso para você. O quanto. Daí você vê que o quê? Social media, igual você falou, é para quem tem condição, mas assim, é investimento para a empresa. É investimento. É investimento, Tem que porque pensar assim, como isso. o que você vai investir no valor do social media mensal, eu acho que o que retorna para a empresa, né, acaba sendo super compensado. Sim. Porque só esse tempo que você tira de ocupação, que provavelmente é sobrar para o dono, para o gestor fazer, nossa senhora, você está movimentando a vitrine online dele todo o tempo, gente. Não tem. Não, com certeza. E assim, além de ser um investimento de tempo, de dinheiro, porque às vezes o que você paga para o social media de investimento é uma venda que às vezes você fez por causa da internet. Sim. E aí você paga esse investimento. Então, se você encarar como investimento, as coisas fluem. Agora, se você encara como uma despesa, as coisas pesam. E uma coisa que eu sempre troco com as minhas clientes, não é todo mês que é bom. Não é, gente. Não tem como. Né? E aí eu sempre troco essa ideia. O que está acontecendo? Como a gente pode ajustar? Então, eu estou sempre em alinhamento. Eu vejo, né, agora que eu estou nesse meio, né,
falo com muito social media. Estou num grupo eu estou num curso que eu faço para social media, direcionado só para social media, e tem mais de 100 pessoas lá nesse grupo. E aí tem muita troca de conversa. E aí eu vejo muitos social media às vezes reclamando de fazer reunião de alinhamento. Ai, a cliente quer meia hora do meu tempo. Cara, eu adoro. Hoje mesmo, 8 horas da manhã, eu estava em alinhamento com uma cliente. Porque às vezes a gente não consegue alinhar pelo WhatsApp, né? E Nossa. aí ela falou assim: você tem meia horinha só para eu te passar uma coisa que eu pensei? Tenho, eu acho ótimo. Então, assim, e eu vejo, às vezes, outros social media reclamando desse momento. Tem muito social media geração Z, né? E a gente tem que lidar com Nossa. isso, que eu sou milênio. Nossa Senhora. Eu não entendo disso de geração, mas tem diferença mesmo, viu? Tem Tem muita. muita. Eu tava conversando hoje com meu marido e a gente tava falando assim, como que as pessoas querem ganhar dinheiro hoje, né? E você falou, isso é super importante. A pessoa ela quer fazer uma reunião e vai ajudar você a fazer seu trabalho mais certeiro. Porque imagina você ficar passando um monte de proposta para ela, ela fala, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Pedir para você trocar, você vai falar, nossa, que cliente chato. Às vezes, se você fizer uma reuniãozinha de meia hora, você falar, entendi o que ela queria. É isso, é exatamente E, na isso. verdade, e até, gente, vocês me desculpem, se você não coloca isso no valor do seu trabalho e você não quer dar um tempinho do seu tempo para o seu cliente, você vai ficar com um cliente temporário. Você vai ficar 2, 3 meses com o cliente vai te abandonar, ou você vai abandonar ele. Sim. Porque não vai ter uma convivência, uma relação bacana, né? Uma Uhum. comunicação bacana entre Exatamente. vocês. Exatamente. Eu tenho duas clientes, você é uma delas, e tenho mais uma que tem o dia exaustivo, tem muita coisa para fazer. E aí, ela, né, você foi uma e essa outra pediu a mesma coisa. Ari, a gente consegue fazer de 15 em 15 dias? Porque é esse momento que eu estou com você, que é o momento que eu vou parar para pensar nas minhas redes sociais. É. E isso funciona muito. E eu adoro, eu acho que isso que ajuda. Porque eu preciso entender a cliente, não é só eu passar, eu preciso entender o que para ela. Uma coisa muito importante para um social media, para quem cuida das suas redes sociais, é que não pode parecer que é um social media que cuida. Tem que parecer que é a própria Ah, empresa. então vocês sabiam disso? Vocês não sabiam disso. É, principalmente quem tem marca pessoal, né? Porque se um dia eu for cuidar do Instagram da Ju Jimenez, não pode parecer que é outra pessoa. Tem Verdade. que parecer que é ela. Então, principalmente quem tem marca pessoal. Né? Quem é uma mentora, quem é uma advogada, uma arquiteta, uma nutricionista. Porque você perde essa comunicação, essa conexão. Não pode Isso. perder, exatamente. Então, a pessoa não tem que entrar ali e falar assim, foi no social media que fez. Tipo, essa não é ela. Não é Não, não ela. tá artificial, eu Não, conheço. isso não pode acontecer. Tem que conectar. Quem conecta com você não é social media. Quem conecta lá com o seu digital é você. Né? Então, não pode ser outra pessoa. Nossa Senhora. E agora você falando desde a outra vez, você realmente, desde a época da loja de roupa, toda essa parte de publicidade, postagem, lives, porque você fazia muita live também, né? Fazia. Tudo Era isso. época boa de live, né? E vai gerando essa maior, como eu posso dizer, você vai entendendo como o público reage, né? A aceitação do público, o que ele quer, o tempo que ele quer. Independente se não é na live, agora você vai conhecendo Uhum. É o comportamento da audiência, né? o comportamento da audiência, O exatamente. comportamento do seu público. Até antes de você estar na rede social, quando eu até trouxe essa pauta de ser verdadeiro, você também tem que entender quem que está ali. Com quem você está conversando. Imagina se eu atendo uma pessoa que fala com mães, que cuidam, que o público delas são mães até de crianças menores. Imagina se eu trago essa mesma comunicação para a Gior. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, você tem que entender com quem também você está conversando ali. Eu atendo advogada, como eu atendo mentora de imagem pessoal. A advogada, ela fala num formato totalmente diferente do que fala uma linguagem totalmente diferente. Né? Então, você tem que entender quem te segue ali. Você tem que entender com quem você está conversando. E até falando sobre um pouquinho do seu trabalho, eu posso falar com propriedade, porque aqui em 4 anos de Gior,
Eu mesma comecei a fazer as redes sociais no começo, já tive pessoa que trabalhou aqui, já contratei empresa, né, que tinha um portfólio super bonito, mas que na hora da entrega deixava muito, muito a desejar. E quando a gente contrata a empresa, a gente busca essa conexão e que a pessoa digamos que pegue a gente no colo para resolver essa dor, porque se a gente chamou a pessoa é porque a gente está com essa dor que a gente realmente está defasada com isso, ou de conteúdo, ou de tempo, enfim. Então, eu sinto realmente muita diferença desse trabalho, dessa conexão que é gerada hoje e até da entrega, porque já aconteceu diversas vezes, na verdade, todas as vezes, normalmente eu tinha que ficar cobrando. De, tipo assim, você não vai me mandar isso? Olha, você falou que ia mandar ontem, sabe? Tipo, e depois começa a mandar, você vê que começa a mandar meio que correndo, sem estratégia. Você fala, nossa, já não tá muito, não tá bacana. Tipo assim, a pessoa já não tá mais acompanhando o trabalho realmente. Sim. Então, é diferente. E fala pra mim, já aconteceu alguma situação inusitada, assim, nessa nova parte da sua carreira? Não digamos assim que inusitado, eu acho que o tempo que eu tô, acho que não deu tempo para dar aquele gás, mas já aconteceu de não ter essa fluidez com o cliente, de não fluir o trabalho mesmo, da gente não se conectar. Isso é normal, acontece. Somos seres humanos, cada um é de um jeito. Então, já aconteceu de eu, né, não conseguir realmente atender a cliente, ter que ter um papo sincero com ela, porque a gente não se conectou. Então, não tinha entrega, até de ambas as partes, mas isso. E é uma situação que me deixou, na época, né, bastante desconfortável, mas no momento de decidir, de conversar, gente, tudo conversado dá certo. Tudo bem comunicado dá certo. Então, na hora de conversar, de comunicar, as duas se entenderam e as duas entenderam que não era o momento da gente continuar juntas. Então, acho que foi um momento mais diferenciado, assim. Mas tipo, inusitado ainda não deu tempo, mas quem sabe. Aconteceram, na verdade até aconteceu, mas eu não posso pôr aqui também tudo. Isso vai ficar para papo de bastidor, tá? Eu pergunto depois, eu pergunto depois. É. Mas falando sério, assim, eu não sei se é uma palavra muito forte, mas seria o caso até de saber demitir o cliente quando não está se encaixando no formato que você vai conseguir entregar com qualidade. É mais ou menos isso, exatamente. Porque, assim, igual eu, né, mencionei, eu tenho um método de trabalho, tenho processos, uma forma de atendimento, né, muito mais, né, próxima, e tem gente que não se adapta com isso. E tá tudo certo. Então, eu não era para ela como ela não era para mim. Eu acho isso extremamente profissional quando tem essa conversa e quando a gente consegue entender e também se posicionar com isso, porque hoje desse lado eu vejo a importância de você se posicionar e falar assim, olha, não está dando essa relação, vamos encerrar por aqui, que às vezes você está ali forçando, ficou um tempo e não estava dando. É. Perfeito. E isso impacta na gestão da empresa inteira, gente. É quando você empaca em algum assunto da sua empresa, voltando a falar do empreendedorismo, né? Isso impacta no restante da sua gestão. Então parece que nada flui. É verdade. Parece que você não consegue, se você não está conseguindo entregar para ela não está conseguindo te entregar. Parece que você fica empacado ali, que você não consegue entregar para as outras pessoas que você atende. Como que você vai gerar o resultado que ela espera se não está fluindo nessa Exatamente. Você relação? consegue ser inteira na sua empresa. Ariane, se tiver alguém assistindo, que eu acredito que vai ter muita gente, provavelmente vai entrar em contato com você, vai falar, nossa, o Instagram da Giora é bom, entendeu? Mas olha, ela também é nossa, tá? Mas, falando sério, mas também vai ter gente que provavelmente vai falar assim, quero começar, ou estou querendo começar. Que dica que você daria para uma pessoa que ela vai iniciar? Pode ser que ela faça até o próprio, ou que ela vá trabalhar com isso. O que você acha fundamental que a pessoa ela tem que saber desde então? A primeira coisa a gente já falou sobre isso, é parar, se organizar e planejar. Primeira coisa, pense o que você quer realmente comunicar no seu trabalho, na sua vitrine, né, digital. O que do seu trabalho você quer comunicar na sua vitrine digital. Primeira coisa, você tem que parar e pensar nisso. O que você quer mostrar ali? A segunda coisa, que eu também vou voltar nisso, é para com quem você quer comunicar. Com quem você quer falar ali. No meu caso, eu me comunico muito mais com as mulheres. Eu atendo muito mais mulheres.
né, empresas de mulheres. Então, é com elas que eu me comunico. Então, sempre a minha forma verbal e a forma de eu comunicar é com mulheres, né? Meu público maior do meu Instagram são mulheres. Então, isso é uma das primeiras coisas que você vai fazer. E aí, depois, o importante, gente, é estudar também, né? Igual eu vou abrir minha mentoria agora, quem quiser entrar em contato comigo. Olha, Vou abrir uma mentoria agora para iniciantes, para quem realmente quer startar, sabe? Trazer todos esses pontos, esses passos, né? Para começar a postar no digital. Como arrumar uma bio, por exemplo, organizar ali, que tipo de foto eu posso colocar, que tipo de conteúdo que eu posso fazer, quais são as estratégias. Então, eu vou trazer isso também. Mas se você for sozinha, pensando nisso tudo que eu já falei, depois é trazer referências. Sabe, roube como um artista. Você começa a procurar referências e falar assim, nossa, isso é legal para mim. Salva. Cria um conteúdo né, do seu trabalho semelhante àquilo. Então, procure referências. Estudar também, gente, é tudo. É isso que eu estou querendo dizer. Estudar é tudo. Então, não ficar no celular só vendo bobeira. Para ali também, num minutinho, uma horinha, e salva referências. Né? Então, eu já entendi o que eu quero falar e eu já entendi com quem eu quero falar. Agora, como que eu vou trazer isso? Então, você vai gerando esse tipo de conteúdo através de referências, olhando mesmo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. voltando nessa parte de mentoria, a sua mentoria vai ser, então, para quem quer fazer seu próprio gerenciamento Isso. e para quem quer aprender a fazer, começar ali a fazer o dos outros também, a vender o serviço. Isso, é startar, sabe? É tipo do zero. Eu vou ensinar desde organizar uma bio a criar tipos de conteúdo. Gente, só vai precisar saber abrir o Instagram, então, tipo, criar uma conta. Pronto, Isso, é isso. soube fazer isso. Agora, se você já está um nível acima disso, vamos conversar para um outro trabalho. Agora, se você já sabe tudo isso, o Instagram já está indo bem, só que você já está sem tempo, aí é um outro patamar já. Tá? Aí é uma outra conversa. Eu acho que a pessoa ela pode também te chamar para conversar sobre qual que é o ponto que ela está vivendo, para ver qual que é o serviço necessário, né? O que é, olha, então você diagnosticar, você vai estar precisando disso, pelo que você está me descrevendo aqui, né? Isso. As minhas prospecções, quando as pessoas chegam até mim e falam comigo que precisam de ajuda, eu sempre ouço, né, escuto elas primeiro para entender o que realmente ela precisa. No entanto, que eu fui criando essa esteira de serviço. Porque eu percebi que, por exemplo, tem empresa que realmente precisa que faça tudo, né? Que foi, né, o caso da Gior, de outras clientes que eu tenho, que ela não tem tempo. Então, eu quero que você faça tudo mesmo. E tem cliente que tem o tempo, só que não consegue organizar já está funcionando, entende a importância, porque tem que ter isso também na mente. Entende a importância de estar no digital, porque às vezes acha assim, eu estou brincando lá. Não é brincadeira, tá? É muito sério. Então, ter esse entendimento e falar assim, eu consigo fazer, mas eu não consigo organizar minhas ideias. Aí é um outro tipo de trabalho. Agora, Ari, eu não sei nem organizar minhas ideias aqui. Aí é outro tipo de conversa. O que tudo que você está vivendo, toda essa transformação hoje, vendo aí tudo que mudou e que está bombando todo o seu serviço, seu trabalho, sua agenda está lotada. O que te motiva a continuar empreendendo? Dinheiro. Óbvio, gente, não vou ser hipócrita de falar que não, né? Eu não trabalho, não tenho uma ONG. Com né? certeza. É um trabalho de graça. Com certeza. Né? Então, é financeiro, né? Eu tenho vários sonhos para realizar e muitos deles são financeiro. E porque eu gosto do que eu também estou fazendo. Também não vou trabalhar em algo que eu também não gosto. Eu gosto do que eu estou fazendo. E eu acho que é tão importante o digital. Né? Até a gente estava falando aqui no bastidor antes, né, sobre... Eu nem lembro mais quem eu era sem o chat GPT. E eu fiz tudo isso na loja, na faculdade, tudo sem chat, na faculdade, né, gente? em 2010. A gente não tinha isso. Você fazia na pedra a arte. Era realmente isso, gente. Meus colegas vão assistir isso, vão ver. Que eu tenho contato com muitos deles ainda. Não, como que era o nome do programa? Era... CorelDRAW, Photoshop. Ainda Photoshop usam ainda. Não, usa, mas o assim... Corel também. Mas muito menos. Hoje em dia usa o Canva, Canva. CapCut, usa muito mais do que esse. Nossa, sim, era outra vibe. Então, assim, eu gosto também disso. Então, o que me motiva é... E olhar
o perfil das minhas clientes também crescendo, elas se expondo ali. Uma manda mensagem para mim assim: olha, o cliente veio. A pessoa pergunta, né? Da onde você nos conheceu? E a pessoa fala: ah, foi do Instagram, ou foi do TikTok, né? Que eu cuido de algumas contas de TikTok também. Ah, foi do TikTok. Meu, isso é muito legal. Daí ela fecha uma venda que às vezes é maior do que o valor que ela investe na minha agência. E aí ela fala: ó, veio de lá. Nossa, isso aí para mim é o que vale. Eu acho muito legal, porque, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu confesso que eu não fico acompanhando muitos números. Eu gosto de fazer, eu gosto de produzir, então, né, A gente acompanha por você. basicamente, mas assim, você, olha, vamos gravar isso, aquilo, mas o que eu acho o máximo é quando o cliente, como eu contei, chega e fala assim, vi tal vídeo, eu falo, nossa, já postei faz um mês e meu, o pessoal tá assistindo, e lembra, sabe? Fica marcado com aquilo, muito legal. Hoje uma cliente falou isso para mim, que eu tive alinhamento de manhã, ela falou assim: nossa, Ari, sabe aquele carrossel que você fez assim, assim, assado? Eu falei: sei. Ela é personal, dela falou assim: ah, uma aluna chegou e falou: nossa, que lindo que ficou aquele post que você fez, tal. Dela falou assim: Obrigada. elogia. Daí eu falei assim: fala para ela comentar lá no seu post, né? Porque ela dava assim: ai, não, mas ela é senhorinha. Mas ela viu, a senhorinha viu, entendeu? Não comentou, mas viu. E pra gente ir pro encerramento, Ariane, o papo tá muito legal, gente, Nossa, tinha que tanta coisa para falar ainda. vai ter que voltar, vai Não, ter tá, que voltar. vamos encerrar, tá demais já essa tagarela. O que que vem de novidade aí? Dá um pouquinho de spoiler do seu trabalho, que eu acho que quem está ouvindo o podcast viu que você não fica parada, que você faz acontecer. Sim. Uma das coisas que eu tô neste momento é melhorando a gestão da minha empresa também, interna. Agora falando, né, de bastidor interno. O que eu não fiz, né, o que não aconteceu na outra empresa, eu trouxe para essa como um grande aprendizado. Né? Então, eu estou fazendo uma gestão muito melhor agora, acho que como gestora. Estudo também muito, né, o campo. O marketing digital, o que acontece? Gira muito, gente. Toda hora novidade. Né? Não sei se vocês, quem acompanha, vê que toda hora o dono do Instagram lá, ele faz uma atualização. Muda uma pecinha ali, né? Semana passada ou retrasada, que eu acho que eu me comuniquei com vocês, Foi mesmo, mudou. mudou. E aí, as clientes mandando: Ari, meu post não sobe. Ari, tá acontecendo não sei o quê. Eu falei: gente, calma. Tá acontecendo atualização, vai ter que esperar e a gente vai. Então, toda hora muda. Então, agora, eu estou focada nisso, em deixar a minha empresa mais organizada. Tenho pretensão de contratar mais pessoas, né? Agora, na equipe, sou eu, a Mari, que faz a parte do bastidor, gestão, suporte na empresa, e tem a Lari, que é a minha design. Então, agora, eu tenho próximos passos de contratar outras pessoas, né? Para trabalhar também junto. Então, estou focada nisso. A mentoria, porque eu decidi também que eu não ia ficar só no bastidor, porque, como eu falei desde o começo, eu gosto disso aqui. Eu gosto de estar no microfone, eu gosto do palco, eu gosto de me comunicar, eu falo com as mãos. Então, uma das coisas seria essa também, que eu quero também sair só dos bastidores. Só que, para eu sair dos bastidores, a gente não pode sair do operacional totalmente, eu preciso deixar uma empresa organizada. Com certeza. Então, agora o foco é manter as minhas clientes, principalmente que eu não quero perder nenhuma, que estão todas maravilhosas. Nossa, está numa cartela sensacional, do jeito que eu sonhei. Perfeita. Eu me comuniquei com as pessoas certas, então eu quero mantê-las, né? Todas que estão lá. Então, isso é o principal. E organizar a minha empresa agora, para, quem sabe, o ano que vem ter subir um pouquinho mais de ideias aí, outras coisas. Então, vai ter novidade que vai crescer, vai contratar e tá abrindo a mentoria também. Exatamente. Ari, muito, muito obrigada pelo podcast de hoje. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que muitas pessoas, mulheres, se inspiraram ou se identificaram com algum momento dessa trajetória, que é uma trajetória de luta e de tipo assim, quem te vê hoje, vê como você está muito bem, né? Não imagina tudo que você passou para estar aqui, Sim. entendeu? Sim. Então, assim, é muito legal ver que, na verdade, é mais caminho de pedra do que as flores depois. Essa é a verdade. Então, você contando tudo isso, eu acho que é para inspirar e motivar ainda mais as pessoas. Sim. Em um ano atrás praticamente, foi próximo a agosto que eu tomei a decisão de fechar a loja.
Nossa, foram dias assim difíceis. E aí quando eu retorno para essa data que realmente, nossa, eu estava muito mal. Eu tive coisas de pele e tudo mais, de tanto estresse. E aí ver que em nenhum momento assim eu deixei isso me abater. Eu quis alcançar voos maiores, né? Não é me vangloriando, não, mas é trazer para você, mulher empreendedora. Então, já que nós somos com mulheres empreendedoras, enfim, é um dia de choro, mas não fica nele, não. Chora o dia inteiro. Tá. Ó, hoje não quero, não fala comigo, deixa eu chorar o dia inteiro. Às vezes não dá tempo nem de chorar. Mas no dia seguinte, ó, bola para frente. Levanta e vai, e resolve. E o que eu tiro de melhor daqui? E vai para frente. Gente, 1 ano de diferença que saiu de uma loja fechada com dívida. Paguei as dívidas já, tá, gente? Pagou as dívidas, zerou as dívidas, sobrando dinheiro, vivendo super bem e com uma cartela de clientes super fiéis. Olha isso, gente. Isso é realmente tirar o chapéu. Eu Então, fico muito feliz, satisfeita com isso. Ariane, para quem quer te acompanhar mais uma vez, deixe sua rede social, por favor, onde que as pessoas podem te encontrar, te contatar. Meu Instagram, arianeoliveira.social. No TikTok também estou por lá, arianeoliveira.social. Gente, quero agradecer mais uma vez, tá? Quem quer me encontrar também na rede social, ju.gimenes, meu Instagram pessoal. E aqui acompanhe, porque teremos episódios quinzenais trazendo histórias e muito conhecimento, como esse que a gente trouxe hoje, que é de arrepiar. Muito obrigada e até o próximo episódio. Uhul!